Olá, estamos aqui para mais um Almanaque Confusão. No programa de hoje, recebemos uma jovem professora que tem um olhar atento para a importância da poesia para sensibilizar as crianças e despertar nelas uma ponte entre o real e o imaginário. A importância de se olhar simbolicamente para a vida, de despertar o imaginário que faz diferença na vida adulta. Recebemos hoje a professora Natália Curiel. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para que as pessoas possam conhecê-la melhor, fala um pouquinho para nós de onde você é, como que foi sua infância. Eu sou nascida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nasci no dia 28 de dezembro de 1985. Minha infância foi muito alegre. Eu aproveitei bastante com outras crianças, brinquei bastante, mas eu gostava muito de ficar também sozinha. Então eu gostava muito de ler. Desde que eu aprendi a ler, eu comecei a ler, então eu ficava muito tempo sozinha, lendo. Gostava muito de museus, cinema, teatro. Então, a minha infância foi bem aproveitada, eu aproveitei bastante. Você lembra assim, de alguma a sua primeira experiência de visitação ao museu, alguma coisa assim? Lembro. Eu visitei, o primeiro museu que eu me lembro foi o Museu do Café. E ele é uma antiga fazenda, então é um ambiente muito bucólico. Ele era uma fazenda muito antiga, então é cheio de pedras, uma paisagem maravilhosa, com muita vegetação. E eu ficava encantada com aquele ambiente, silêncio, né? Tinha dias que tinha apresentação artística, que era também chorinho. Então eu fui despertando curiosidade para aquelas obras. Tinha muita história falando sobre o café, sobre a cidade em si, mas também pintura. Tinha assim, me deixava em outro ambiente, sabe? É como se eu estivesse vivendo aquele momento ali. Eu conseguia me imaginar naquele determinado lugar. Então, eu sempre gostei muito. Eu não esqueço desses momentos que eu estive nesses lugares. Foram marcantes para você? Com certeza. Estão presentes na memória. Ajudaram a formar a Natália que existe hoje? Com certeza. Com certeza, essas experiências me faz com que eu queira passar isso para outras crianças também. Natália, então você nasceu em Ribeirão. Sim. A sua adolescência também foi lá ou não? Eu fiquei até os 14 anos em Ribeirão Preto. E você era a aluna CDF, a aluna do fundão, meio termo, como que era isso? Meio termo. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática, então embora me esforçasse bastante, eu tinha essa dificuldade. Então, eu não me considerava uma CDF, mas eu sempre me esforcei bastante. Então, até acredito que era a 8ª série, as minhas notas sempre foram muito boas, com exceção na matemática, que eu sempre tive essa dificuldade. E houve algum impacto quando você veio de Ribeirão para São Gotardo? Sim, com certeza. Uma cidade muito grande, igual Ribeirão Preto, muito mais agitada. Eu tinha que ficar, por exemplo, 20 minutos para ir para a escola, dentro de, às vezes, um ônibus, do carro. Então, quando eu vim para cá, eu senti muito, né? Todo mundo me olhava. Eu cheguei na escola, fui para o colégio, então, uma pessoa diferente, nova, até mesmo o jeito de vestir era um pouco diferente, né? Eu vim de uma cidade muito quente, então não tinha costume de usar muita roupa muito fechada e tal, e eu fui me adaptando. Mas São Gotardo é uma cidade que eu já
gostava muito, porque meus avós, né, minha mãe é daqui, então umas duas vezes no ano eu vinha para cá. E quando eu vim para morar, eu fiquei apaixonada. Essa proximidade das pessoas, dos lugares, esse ambiente também rural, eu não tenho vontade de sair daqui. E em relação às amizades na adolescência, foram assim, amizades fáceis de serem, né, adquiridas aqui? Como que foi isso para você nessa fase? Olha, foi um pouco difícil, foi desafiador, porque era um outro universo, né? Eu já tinha amizades assim, voltado já para minha personalidade. Eu sempre fiz muito esporte, eu fiz todo tipo de esporte. Então, as minhas amizades eram muito desses ambientes. Aí chegou aqui, parece que eu me deparei eu me deparei com outra realidade. Então, foi difícil fazer, mas eu fui encontrando algumas pessoas que se identificavam também com a minha personalidade e fui fazendo algumas amizades. E a sua graduação? Você é graduada em quê? Eu fiz pedagogia e depois, logo em seguida, eu fiz pós-graduação em filosofia e ética. Por que uma pós-graduação em filosofia? Porque eu sempre fui apaixonada por filosofia. Então, na verdade, eu ainda tenho desejo de fazer uma faculdade de filosofia. Mas eu saí e falei, olha, todo mundo fazendo supervisão, orientação pedagógica. Falei, gente, eu tenho vontade de fazer filosofia, eu vou fazer a pós-graduação em filosofia. Então, foi o que eu fiz. Você se lembra de algum momento na sua vida que você começou a se relacionar com a filosofia assim diretamente? Algum acontecimento específico? Bom, eu me lembro que eu sempre gostei muito de história. Então, automaticamente, quando uma coisa puxa a outra, então, na história a gente vai conhecendo, né, alguns pensamentos filosóficos, os pensadores, pessoas importantes. Então, me despertou muita curiosidade. Mas eu li, a primeira obra que eu li, eu tinha 14 anos, foi O Mundo de Sofia. Eu fiquei encantada, deslumbrada com a percepção do autor, a narrativa, tudo aquilo me chamou muita atenção. Então, eu li filosofia, o que é filosofia. Então, isso sempre me instigou muito e eu fui buscando. Ao longo do tempo, na faculdade, né, é uma das matérias, né, filosofia da educação, mas eu sempre busquei além, mitologia, tudo que me interessa, eu procuro saber. E você leva alguma coisa assim, algum trabalho de filosofia para dentro da sala de aula? Eu sempre levo, mas em 2019 eu realizei um projeto que eu tinha muita vontade eu tinha muita vontade de realizar algumas ideias que eu tive, né, ao longo do meu trabalho na escola, na educação infantil, né, porque sempre as pessoas falavam assim, educação infantil, a gente não pode trabalhar filosofia. Isso, assim, artigos que eu falei, gente, mas como não? Filosofia é a base do pensamento. Então, eu elaborei um projeto em janeiro ainda, sabendo que eu ia tentar executar, que eu conseguisse. E eu fiz, já me planejei, escolhi o que eu gostaria de trabalhar, o que eu poderia trabalhar, porque são crianças de 4, 5, 6 anos. Então, eu me organizei e desenvolvi. Mas, no dia a dia, eu procuro trabalhar assim, de formas distintas, trago reflexões através de histórias. Na rotina escolar, eu costumo aplicar, eu acho de fundamental importância. E com essa paixão pela filosofia, por que você escolheu ser professora de educação infantil? Olha, eu
posso te dizer que eu vejo na criança da educação infantil, muitas vezes, né, ela chega na escola sem contato nenhum com outras pessoas, além da mãe e do pai. Então, ele é quase um livro em branco. Então, tudo que a gente fala, tudo que você vai passando para ela vai absorvendo. É claro que tem tanto pontos positivos quanto negativos, né? Então, por isso que o professor ele tem que ser muito consciente, né, de tudo que ele faz, de tudo que ele passa para a criança, porque a criança absorve e o professor da educação infantil, ele é como se fosse uma fada, né? Assim, a professora tá ali e ele te vê com os olhos tão puros, é genuíno o carinho. Isso me encanta. E também as curiosidades, é muito espontânea a criança de educação infantil de 5, 6 anos, ela traz questões muito pertinentes. Então, isso me dá, isso me incentiva a continuar na educação infantil. Esse processo, sabe, de construir mesmo, de construir a ideia, construir até mesmo questões da personalidade mesmo da criança que ela vai desenvolvendo ali durante um ano. Você vê que ela aprende noções básicas da vida, né? Assim, se relacionar. Então, isso é muito bonito, isso é lindo. Com certeza. E dentro assim da filosofia, você tem algum filósofo predileto? Eu tenho muitos que eu gosto e levo sempre que posso. Porque a filosofia, assim, lê hoje, mas amanhã, se você lê determinado livro, parece que ele vai te trazer outra reflexão. Então, é constante, né? A leitura de um mesmo texto tem que ser constante. Então, eu gosto muito de ler Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Não tenho certeza, ele é meu filósofo preferido. Eu gosto da filosofia dele, porque é uma história. E na história dele, naquela narrativa, você encontra elementos, né, da natureza, da sociedade, da filosofia, assim, de uma forma muito latente. Então, eu poderia ler os livros dele assim, repetidamente. Tem alguma obra preferida? Eu gosto de Irmãos Karamazov, mas eu prefiro ainda Crime e Castigo. Crime e Castigo, eu acho que foi porque eu li primeiro, então já parece que me chamou tanta atenção, esses detalhes de ambientação, da época, sabe? Assim, o próprio discurso dos personagens, o embate deles com a própria... as dificuldades, né? Os sentimentos, isso me traz, assim, me leva para aquele lugar. Como muito bem escrito, muito envolvente. Bom, pessoal, Natália Curiel, além de professora, também é poetisa. Como que começou essa relação com a poesia? Eu sempre escrevi poesia, escrevi texto, sempre gostei muito de escrever. Mas escrever para mostrar para as pessoas foi em 2018. A Cecília Meirelles, na escola que eu trabalho, ia desenvolver um sarau de poesias. Então, todos os anos a gente ensinava várias poesias, recitava poesias de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Pedro Bandeira. E eu falei, eu vou tentar fazer uma poesia, porque eu também estava fazendo um projeto sobre a linguagem da arte, que eu acho que foi o que me deu um pouco de suporte para o próximo ano fazer o de filosofia. Aí eu falei, vou tentar fazer. E eu me inspirei numa obra artística do Romero Brito, que eu trabalhei com as crianças. Eles fizeram essa releitura e eu falei, vou tentar fazer essa poesia. E eu fiz Coração com Asas. Poderia
recitar para nós, Coração com Asas? Meu coraçãozinho fala, de um jeito diferente, mas não é com palavras. Às vezes bate fortemente, dá vontade de correr, saltar alto e dançar, e olhando o horizonte, como um pássaro voar. A cabeça não entende tamanha emoção. Tenho um pedido a fazer, quero asas em meu coração. Ai, que linda! E como que foi isso para as crianças? Foi fabuloso, porque quando eu falei que a poesia era minha, eles já estavam acostumados a recitar poesias, mas eu falei assim, a poesia foi a professora que escreveu, a tia Natália que escreveu, então foi encantador ver o olhar das crianças. E aconteceu uma coisa muito interessante. Uma aluna chegou em casa, e isso era comum, elas recitavam em casa e eles mandavam vídeos, colocavam nas redes sociais, e uma tia foi lá e falou assim, Natália, nós procuramos no final de semana todo essa poesia do coração e nós não encontramos na internet. Será que tem jeito de você anotar direitinho o autor, o nome da poesia? Porque minha irmã, que é professora lá em Ibiá, quer ensinar os alunos. Falei, não, acho que não tem na internet mesmo, não. Eu vou escrever e vou te entregar e você manda para ela. E ela ensinou para os alunos, né, memorizou, recitou e mandou o vídeo para mim. Então, eu senti uma felicidade muito grande, porque além dos meus alunos que eu fiz especialmente para eles, outras crianças que eu nem conheço também recitaram a poesia. E você só escreve poesias? Não, eu gosto de escrever textos, histórias, já escrevi histórias também. Inclusive nesse projeto de artes, eu trabalhei uma história, a história das maçãs, que eu escrevi. E em cima dessa história nós fizemos uma escultura de argila, né, para que as crianças compreendessem, né, essa interpretação daquela história, como se ela fosse ficar eternizada na escultura. E você teve influência de algum poeta? Como que é essa relação sua com a literatura? Eu sempre gostei muito de ler. Com a poesia, eu lembro da primeira vez que eu li uma poesia, que eu li um poema do Pedro Bandeira, na primeira série, que eu achei maravilhoso. Era como se fosse um texto que tivesse música, né? Então, toda vez que eu recitava, toda vez que eu falava, parece que eu já ia decorando e era como se fosse uma música. Então, eu não esqueço dessa primeira vez. E depois eu fui conhecendo Fernando Pessoa. Gosto muito de Carlos Drummond de Andrade. Para mim, é o meu poeta preferido. Gosto da capacidade que ele teve, né, de deixar... Ele não usava palavras difíceis, ele usava um vocabulário popular, mas tinha uma certa assim, reflexão. Um gênio que escreve, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, o que era essa pedra? Isso sempre me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo que é tão simples, é tão profundo. Totalmente profundo. Assim, se for estimular, por exemplo, dentro de uma sala de aula, não crianças de 4, 5, 6 anos, mas o que será que ele queria dizer? Porque é tão repetitivo, né? Qualquer pessoa falaria assim, nossa, mas isso não é poesia, né? E é poesia. Então, eu sou encantada com essas poesias. Acho que assim, é de uma profundidade que não tem como explicar. Você tem noção assim de quantas poesias você já escreveu ou você não se preocupa com isso? Você vai escrevendo? Eu não sei, porque eu fui fazendo poesias de acordo com a necessidade, às vezes, de temas da escola, momentos oportunos. Por exemplo, tinha uma apresentação do Dia das Mães. Vou fazer uma poesia para as mães. Tem o Dia dos Avós. Então, eu fui fazendo. E, para te falar a verdade, eu acho que nem registrada todas hoje eu não tenho. Assim, nem... Eu sei que eu fiz muitas, mas eu precisaria procurar essas poesias.
Você teria outra para recitar para nós? Ah, tenho. Eu tenho uma desse projeto de filosofia, que eu me orgulho muito de ter feito uma homenagem para Sócrates, para criança de educação infantil recitar, que é assim: só sei que nada sei. Um filósofo importante que nasceu na antiguidade deixou algumas ideias, fazendo-nos pensar de verdade. Uma caixa sem tampa, nossa cabeça deve ser, para deixar entrar tudo que podemos aprender. Existe tanta gente interessante com a sua informação. Pensar é conquistar, ter o poder na palma da mão. Sócrates já dizia, algo que não esquecerei: continue aprendendo, pois só sei que nada sei. E as crianças recitaram essa poesia no outro ano, sarau de poesias. Então eu fiquei muito satisfeita. Expliquei, contei quem era Sócrates, porque todo o pensamento, tudo que eu imaginei, claro que eu não ia falar, olha, Sócrates, não ia falar exatamente o que eu ia falar superficial, mas eles sabiam que era um filósofo, que era uma pessoa muito importante, que deixou muitas ideias, e assim eu fui trabalhando no decorrer do ano com esses filósofos. Platão também, que eu fiz questão de trabalhar a alegoria da caverna, o mito da caverna com eles. Conta para nós como que você fez esse trabalho, até para servir de exemplo. Bom, eu adaptei, claro, tem que adaptar o texto de qualquer maneira, mas eu fiz em forma de teatro. Foi até com o apoio da minha diretora, Carmen, para entrega dos livros didáticos. Então, achei muito oportuno, aproveitei o projeto, porque eu eu me vesti de Atena para entrar todo no clima, para trazer eles para esse universo, e eles ficaram sentadinhos, olhando, e eu fiz toda uma encenação, só eu com fantoches, bonecas, fiz a caverna. Ai, foi fantástico, assim, acredito, foi uma das melhores experiências com relação à história que eu já contei, porque os alunos, quando voltaram para a sala, eles ficaram encantados. Nossa, Atena. E outra oportunidade, que eu fui contar outra história também, que foi o cavalo de Troia, e eu fui contar para as crianças e eles queriam que eu vestisse de novo. Então, acho fundamental. Foi algo lúdico que trouxe. Talvez nem todos tenham a mesma percepção, até nós não temos a mesma percepção, né, de uma história, de uma poesia, mas quando alguma criança chega e fala assim: tia, que interessante, nossa, quer dizer que ninguém sabia nada que estava dentro da caverna, eu acredito que ele captou um pouco daquela mensagem, né? Com certeza, a criança ela tem uma capacidade principalmente quando é o simbólico, né, assim, o lúdico, ela desperta para ideias que às vezes nem a gente que é adulto pensou. Com certeza. Como que é para você o feedback disso, né? Como que você sente o retorno disso através das crianças? Primeiro é no dia a dia, no que ele fala, no dia a dia que ele olha, sabe? Que ele recita a poesia, sabe? Com orgulho. Eu conheço Natália Curiel. Eu tenho um aluno que fala assim: essa poesia é da Natália Curiel. Então, isso traz um acalento para mim, sim, com certeza. E eu vejo o questionamento, né? Ter o poder na palma da mão, né? Assim, da sabedoria. Eu lembro que eu tinha uma que falava assim: então quer dizer que se a gente sabe muita coisa, aí a gente, né, fica mais poderoso? Eu falo, sim, porque conhecimento é sempre importante. Então, essa reflexão, esses diálogos, quando a gente está no momento de uma rodinha, as crianças têm essa oportunidade de falar o que elas pensam, o que elas
falam, acho que o que é principal no dia de hoje, desenvolver essa criticidade, desenvolver essa capacidade de analisar questões. Eu lembro também que eu não estava nos meus planos, mas no finalzinho do ano teve aquele incêndio na Amazônia e eu falei, olha, eu queria trabalhar o estoicismo. Fundamental. Aí foi até de última hora que eu resolvi encaixar. Eu falava muito para eles, olha, não adianta, nesse pensamento não adianta a gente só ficar reclamando, falando, olha, as árvores estão acabando, o meio ambiente está poluindo, nós temos que fazer a nossa parte. Então... Você leva para a linguagem deles mesmo. Com certeza. O mais importante de trabalhar, às vezes a filosofia não é o mais importante, é a metodologia. Né? Tem um filósofo americano, chama Matthew Lipman, e ele é o fundador da filosofia para as crianças. Então, ele era um professor já acadêmico, né, ensino médio, e ele percebia a dificuldade das crianças, dos jovens, adolescentes, principalmente quando chegavam na faculdade, dificuldade para interpretar, para raciocinar. E ele fez essa teoria toda voltada para a criança, filosofia para a criança. Houve alguns questionamentos, que também é pertinente, que a gente tem que saber qual que é o outro lado, por que não? Mas falava que era porque a criança não tem maturidade suficiente para um estudo filosófico. E ele rebateu, eu acho que com toda sabedoria, se a gente não começar a extrair isso da criança, a reflexão, a criticidade, o raciocínio, aí ele vai chegar lá na frente e vai ter essa dificuldade que ele encontrava nos alunos. É o despertar da capacidade de abstração, né? Porque a gente, quando fala dessa questão de dificuldade de interpretação, e interpretação, se a pessoa tem dificuldade de interpretação de texto, né, o texto escrito, ele tem dificuldade de interpretação da vida. Exatamente por essa falha na formação da capacidade de abstração. Por quê? Porque o nosso imaginário, ele que nos capacita a abstrair as coisas. E nós temos uma linguagem que é uma linguagem simbólica abstrata, e nós nos comunicamos através dela. Né? Então, eu particularmente vejo assim que bom encontrar professores que têm esse olhar, que têm essa atenção e que veem a importância disso, Natália. Muito, muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Natália, você então é uma professora leitora? Sim, sim. E para você isso é importante? Muito importante. Como despertar em alguém, às vezes não nem só no meu aluno, mas no meu filho, com quem eu converso, com quem eu convivo, como despertar esse interesse se eu não tenho? Então, dentro da sala, por exemplo, a criança fica esperando o momento da história. Aquele momento que ele está prestando atenção na história, de maior aprendizado, mais do que se eu estivesse lá no quadro, né, escrevendo A, B, porque ele está tentando se compreender ali dentro, né, daquele contexto. Então, se eu quero conhecer mais, eu tenho que ler, eu tenho que buscar esse conhecimento de alguma forma, e hoje a tecnologia nos favorece tanto. Eu não preciso esperar um curso, eu não preciso ir até uma cidade para fazer um curso. Hoje nós temos tantas possibilidades, então essa capacidade, essa busca de conhecimento tem que partir da gente. Até para o cotidiano mesmo, porque no dia a dia tudo está mudando muito rápido. Então, no ano passado nós precisamos aprender a fazer vídeos, que é muito difícil, mas com o passar do tempo, eu aprendi até editar.
editar, olha, eu já senti um prazer muito grande em editar, em colocar uma carinha ali, colocar um desenho. Então, eu acredito que essa construção de conhecimento, ela tem que ser diária. E nós temos que passar por desafios também, por isso que eu me desafio nessas questões. Principalmente se eu me proponho a ensinar algo que às vezes não está no currículo, não está nos parâmetros, eu me desafio para fazer aquilo, porque se eu achar que é importante, se vai acrescentar, se vai levar a criança a refletir, conhecer, eu me desafio. E nesse universo da educação infantil, tem alguma história, alguma obra, algum autor que você gosta de trabalhar sempre porque você acha que ele é muito importante? Na educação infantil? Na educação infantil. Eu trabalho muitos, mas eu gosto muito de Pedro Bandeira. Às vezes até tem essa questão afetiva de lembrar dele, mas toda vez que eu lembro da poesia dele, mas eu gosto muito de trabalhar Pedro Bandeira, porque ele tem uma linguagem muito própria para a criança, né? Pontinho de vista, a criança se vê pequeno, então eu vejo que a criança se identifica muito na poesia dele. Eu gosto de trabalhar Pedro Bandeira, trabalho Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, todos. E detalhe que eu acho importantíssimo, que tem que trabalhar o autor. Não é só o Pinguim, Vinícius de Moraes. Quem que é Vinícius de Moraes? Quem foi Vinícius de Moraes? Quem foi Cecília Meirelles? Então, isso é de fundamental importância também. E essa coisa de você lembrar de uma poesia que você leu lá na primeira série, que hoje é o primeiro ano. Isso. Esse negócio ficou mesmo aí colado na sua memória? Ficou. Eu acho que é a educação emocional, é aquilo que pode passar muitos anos, que é o que eu realmente aprendi. Quando a gente trabalha com o sentimento, né, quando mexe intimamente com a gente, fica registrado. Né? Assim, o professor fica registrado, o momento fica registrado. A educação, ela passa pelo afeto, não tem como, Não tem como. Aliás, se ela tem que passar pelo afeto para ela ser significativa, ela se ressignificar, porque se for uma educação só conteudista, ela não faz sentido. Né? Eu vou aprender matemática, eu vou aprender economia financeira para quê? Porque tem que aplicar ela no cotidiano, porque eu preciso aprender, você vai lá no supermercado, você vai comprar o seu pacote de bolachas. Então, a criança, por isso que a filosofia é tão importante, a criança ela tem que saber o porquê. Isso vai fazer com que ela se interesse por aprender. E para você, como que é? Porque hoje fala-se, né? As pessoas, os adolescentes não gostam de ler, as crianças não gostam de ler, eles preferem as redes sociais. Como que é a sua visão a respeito disso? Tem que começar desde criança, desde tenridade. É fundamental criar esse vínculo. Cada um tem a sua percepção, cada um tem... É claro que vai ter criança que você vai incentivar e ela não vai gostar realmente, mas o papel dos adultos, dos professores, dos pais, é incentivar. Porque quando a criança sentir prazer, quando ela sentir aquilo que eu senti quando eu li, aquilo que eu sinto quando eu leio uma obra que mexe comigo, é um prazer, é algo que é difícil até explicar. Então a criança ela precisa entender aquilo, ela precisa compreender aquilo também, ela precisa sentir aquele mesmo prazer. Vamos descobrir qual que é o final dessa história? Eu costumava pegar algum livro maior um pouco, né, assim, para fazer tipo uma novela. Então, eu fiz com O Pequeno Príncipe. É óbvio que, às vezes, a percepção que eu tenho, o que eu queria, o objetivo que eu tinha ali, era mas as crianças compreenderam aquilo como, nossa, aquele momento era a hora da história do Pequeno Príncipe. E eu fiz questão de falar, olha, essa é uma obra muito famosa, mundialmente. Não é só aqui, não. Todo mundo conhece ela. Vocês vão
vocês vão ver, se você falar em Pequeno Príncipe, todo mundo vai conhecer. Então isso instiga, isso mexe com a criança. Então, e você fez esse trabalho com toda a história do Pequeno Príncipe? Fiz era todos os dias? Como que era? Às vezes não dava para ser todos os dias, mas eu fiz, quase sempre, umas 3 vezes na semana. E você lia para as crianças? Lia, e eles mas e agora? Vai continuar? Não, mãe, a mãe continua. Estratégia boa. Ótima, e eu acredito Instigando. que se instigar, quanto mais instiga a criança de 4, 5 anos, ela é curiosa, ela quer saber, né? É lindo quando eu estou contando a história e eles estão quietinhos com os olhares assim, e agora? Hipnotizados. Isso, olha que interessante. Essa semana eu contei uma história do Pinguim e a Preguiça. E aí uma aluna no final da história falou assim, tia, mas que estranho, né? Esse jacaré não quis ser amigo da preguiça? Quem que quer ser amigo de jacaré? Ela voltou, não era nenhuma questão, assim, não era o foco da história. Eu pensei, gente, olha o que ela estava pensando. Ela ficou pensando no fato do jacaré não querer ser amigo da preguiça. E ela pensou assim, mas eu prefiro ser amigo da preguiça do que do jacaré. Então, por isso que eu falo assim, a educação infantil, ela traz essas aberturas que às vezes pode parecer cotidiano, mas não. Mas isso é a construção do pensamento. Então você vê que a filosofia trabalhada na educação infantil, ela ajuda a construir o pensamento da criança. Com certeza. É o repensar, porque às vezes pensar, todo mundo pensa, mas e repensar? E repensar sobre a história que eu acabei de contar? Eu não teria passado isso pela minha cabeça, mas passou pela cabeça dela. Então, são as percepções, são os olhares, isso que é fundamental. Porque, às vezes, você, por exemplo, você já leu por exemplo, se você leu o Crime e Castigo, você teve uma percepção, eu tive outra. Aquilo, às vezes, me remete muito a outras questões. Por exemplo, eu fico pensando, como que é complicado análise do bem, do mal, do certo, do errado, da ética, da moral. Isso que a gente vê tanto na filosofia, em teoria, quando a gente vê numa história, fica assim, tudo misturado, mas aí você coloca as coisas em ordem, né? É essa que eu acho que é o repensar. É a vida acontecendo. Isso. Natália, você teria mais uma poesia para nós, de sua autoria? Tenho. Eu tenho uma que, quando eu fui fazer o projeto, eu lembro que eu falava assim, é importante a gente se identificar como pessoa. Eu até usei esse texto para trabalhar identidade e autonomia das crianças. E eu lembro que minhas colegas falavam assim, que eu era uma estrelinha, que eu gostava muito de fazer história, chamar atenção e tal. E eu falava assim, gente, e era brincadeira, porém eu falava assim, eu preciso me encontrar nesse papel de estrelinha. Eu preciso, para eu querer que minha criança, que meu aluno encontre a autonomia dele, a identidade dele, para que ele se compreenda no contexto, eu tenho que também me encontrar também. Aí eu fiz uma poesia inspirada numa colega que me chamava muito de estrelinha. Todo momento ela me chamava de estrelinha. Fazia alguma coisa, estrelinha. Aí eu fiz essa poesia. Estrelando. Hoje vou compartilhar um momento memorável, o dia em que eu nasci, essa data especial. Um momento memorável de grande emoção. O céu resplandeceu, parecendo um clarão. Na astronomia, um pontinho iluminado que chama a atenção. Clareia e decora qualquer escuridão. Nas pessoas é um lampejo, despertando admiração. Um colorido lá de dentro, que transborda do coração. Será que eu sou uma estrelinha porque eu gosto de brilhar? Deve ser por essa luz que carrega em meu olhar. Nossa, que legal. Você aproveita tudo, né, Natália? Tudo. Eu falo assim, as palavras, elas têm esse poder, né? Elas falam tudo
e não falam nada ao mesmo tempo. Então, quando a gente conhece uma palavra diferente, algo diferente, eu gosto sempre de trazer isso para acrescentar para a criança, sabe? E para mim é fundamental que ela compreenda. Então, quando vai ler uma poesia ou vai ler um texto, vai ler alguma história, eu vou ler com eles, né? Claro, eu acho fundamental que ele compreenda do jeito dele, com a percepção dele, mas que ele me dê esse feedback. Natália, e você nunca pensou em publicar um livro com as suas poesias? Não, ainda não. Ainda por quê? Não sei. Hoje não é uma vontade, mas quem sabe, futuramente, quem sabe. Porque eu penso o seguinte, fica para você refletir. Nós temos uma demanda muito grande, né, de textos para as crianças, principalmente textos de pessoas que estão entre nós, porque o quão é importante para os seus alunos olharem e falar assim, nossa, ela que escreveu. Percebe a dimensão disso, como que isso revela na criança assim, nossa, eu também posso, eu também consigo. Né? Então, eu penso que é uma atitude muito mais impactante do que você possa imaginar. Com certeza. E né, se você publicar um livro, esse impacto não vai ficar restrito aqui no nosso município, ele vai expandir como já foi para Ibiá. Realmente. Eu vou repensar mais sobre... Eu acredito que o tempo dá uma certa segurança, esse respaldo que às vezes tem, não só das crianças, que é importante ter, das outras pessoas também, o apoio, a parceria, que são muito importantes na educação. As colegas que falam, faz uma poesia, tenta fazer uma poesia sobre isso, sobre aquilo. Então você faz poesia sobre encomenda? Faço sobre encomenda, fiz muitas já sobre encomenda. E é trabalhoso? Não, porque eu sinto muito prazer. É um prazer escrever. Então, eu gosto. É um trabalho prazeroso. Muito prazeroso. Eu gosto de escrever e ver assim, que eu alcancei aquele objetivo de... Eu falei sobre o que eu tinha que falar, eu falei sobre as formas geométricas, eu falei sobre jogos. Nós fizemos um trabalho agora sobre jogos e eu falei, gente, é muito difícil fazer sobre jogos, sem entrar nas brincadeiras, né? Jogos mesmo, xadrez, dama, e foi um desafio, mas eu consegui. Natália, então para você assim, o trabalho de poesia na educação infantil e da filosofia, ele realmente faz uma diferença na vida daquelas crianças. Com certeza. A criança que desenvolve o olhar, desenvolve a capacidade de ouvir, de enxergar com esse olhar sensível a detalhes, ele vai conseguir se inserir naquele ambiente, na vida mesmo cotidiana. Ele vai conseguir resolver os problemas dele. Ele vai ter um controle emocional maior, né? Quando ele se compreende ali como parte daquele movimento todo. Então, é de extrema importância trabalhar. E além de desenvolver tudo, criticidade, criatividade, trazer para a criança aquela responsabilidade que é fundamental de política, com relação ao meio ambiente, tudo. Eu fiz questão de trabalhar política de uma forma lúdica. Então, como nós podemos trabalhar? Vamos escolher um mascote para o nosso projeto. Então, nós vamos votar, nós não somos obrigados a votar, vota quem quiser, mas qual criança que não quer votar? Coloca duas opções, uma coruja chamada Sofia e um elefante chamado Filô. Mas eles exerceram o papel de escolher o mascote da turma. Então, cada um foi, marcou. E o mais interessante é que eu estendi para a escola toda.
Mas eu não divulguei, deixei de fora, coloquei todas as informações dos candidatos, coloquei a urna, coloquei tudo. E é interessante, é um laboratório até de observação. Teve colegas que saíram lá do outro lado da escola, por curiosidade, foi ver o que estava acontecendo. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Pode votar? Claro, pode. Isso aqui é o nosso projeto, assim e tal. A pessoa votava. Outros passavam, não perguntavam. Outros nem perguntavam e votavam. Então, é muito bom ver essa dinâmica. A criança que estava ali na minha sala, aquelas crianças, elas observaram toda aquela dinâmica. Olha, o professor de educação física votou, tia. E ele nem falou se podia. Mas pode votar. Não é obrigado, mas quem quiser pode votar. Então, isso traz uma coerência quando ele vê fora da escola, quando ele vê aquela movimentação acontecendo. Então, eu acho que é de fundamental importância. Natália, uma coisa que ficou aqui, né, me despertou curiosidade. Você disse que você assim, gostava de ficar sozinha na sua adolescência. Uhum. Foi nesse momento que você começou a escrever? Quando foi que você teve essa coisa da escrita? Eu gostava de escrever, independente se era algum trabalho escolar, mas eu gostava de escrever principalmente quando eu estava triste. É bem House mesmo, ostra feliz não faz pérola, mas eu acredito piamente nisso, porque quando a gente está com questões internas, né, e parece que você desenvolve um senso crítico muito maiores questionamentos. Então, se está tudo bem, né, então não tem, embora tenha os momentos de alegria, de felicidade, que você quer também colocar no papel, falar, porque eu falo muito, se eu não fosse professora, eu nem sei, porque eu gosto de me ouvir falando. Eu sinto, assim, que isso vai ainda me ensinando. Eu vou refletindo ainda sobre o que eu estou ouvindo. Então, isso vem desde a adolescência. Sempre gostei muito. Eu terminava, às vezes, algum livro e ficava imaginando, né? Mas o que é além? Depois de muitos anos eu fui relendo alguns, porque realmente a gente precisa amadurecer, precisa ter maturidade. Eu concordo plenamente com a criança, talvez não vai compreender a filosofia tal como ela é, mas ela vai despertar para que quando ela crescer, ela compreender todo aquele movimento, né, e vai despertar curiosidade, vai despertar conhecer mais. Principalmente porque hoje eu vejo que as crianças, às vezes as crianças, até mesmo os adultos, têm uma dificuldade muito grande até para ler uma imagem, né? Interpretar, às vezes, uma manchete. Isso é de fundamental importância, né? Então, trabalhar isso mesmo, falar assim, se você ainda não sabe sobre isso, vamos procurar saber, vamos ver o que é, para depois ter uma opinião, para depois formar uma opinião. Eu acho que tem que partir daí. Eu tenho um amigo que fala assim, né, que aquela ditado, de louco todo mundo tem um pouco, aí ele fala assim, mas a filosofia salva. Concordo. A filosofia te salvou muitas vezes, Natália. Ah, sim, sempre, porque pego alguma coisa de um, de outro, isso a gente vai trazendo para a vida. É lógico que eu não vou ensinar Nietzsche na educação infantil, eu não vou falar sobre essas questões mais obscuras, talvez, da filosofia, questionamentos assim, que trazem à tona outras questões, mas ela me leva a pensar assim, o que pode ser melhor, o que nós podemos fazer? E esse livro aberto que é a criança, esse tanto de possibilidades que ela traz, é magnífico, né? Natália, gostaria de saber se você quer dizer alguma coisa para o nosso telespectador, para as professoras que
estão assistindo ou poderão assistir? Olha, Marilene, primeiro eu gostaria de falar para as professoras que nós somos pessoas de um valor inestimável. Nós somos o futuro, o presente, e não existe possibilidade de modificar isso. Porque nós que mediamos todo esse conhecimento, então nós precisamos buscar o nosso valor dentro de nós mesmos, aquilo que nos faz realmente felizes. Então, se a felicidade está em produzir uma poesia para o meu aluno recitar, que eu faça. Se está em ensinar a criança a criar, a fazer, a debater, que seja feito. A educação, ela, como Aristóteles sempre fala, tem raízes amargas, porém os frutos são doces. Mas eu acho que nem são tão amargos, porque o dia a dia, o difícil não é ensinar, o difícil é o que está fora. E o que está fora, muitas vezes pode depender do que a gente faz dentro. O que a gente ensinar dentro de uma sala de aula para criança, ele pode modificar o que está fora. Muito bem, exatamente, né? É essa reflexão que você traz aí, quando você faz dentro, o fora vai se modificando, né? Porque as crianças que estão ali, os alunos que estão ali, eles estão fora também. E eles vão levar aquilo que eles pegam de nós, né? Com certeza. E cada um vai captando de uma forma diferente e vai nos moldando, interferindo também na nossa vida de uma forma bem diferente. Claro. Natália, foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada mesmo, e que você continue aí nessa linha, com esse empenho, né, despertando esse olhar poético das nossas crianças, esse pensar, esse repensar, esses pequenos filósofos aí que você está, né, colaborando para a construção deles. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marilene. E esperamos vocês no nosso próximo programa breve. Um abraço e obrigada.